aqui na lateral. Pronto. Bom, muito boa noite a vocês que puderam estar aqui conosco. Como agradeço ao Padre João Paulo pelo convite, que realmente eu aceitei com muita alegria. Quando eu estava no período do mestrado, eu peguei aquele período da pandemia e toda a minha qualificação e defesa foi tudo online, mas o meu sonho, olha, eu estou até me arrepiando só de lembrar, era fazer a minha defesa do mestrado aqui. Não foi possível, mas Nossa Senhora é tão generosa que alguns anos depois ela disse, não, minha filha, vamos fazer aqui, né? E que bom que é pertinho também da festa dela. Gente, eu me emociono, tá? Quando eu falo dela, nossa mãe. Então, eu vou só vir para cá. Como o professor, o Padre João Paulo já falou, esse é o resultado da minha pesquisa de mestrado. E essa pesquisa, ela começou muito antes, na verdade, né? Só para que vocês possam entender, né? Porque estudar história colonial do Pará não é uma tarefa fácil, porque nós tivemos muitas perdas nos registros ao longo dos séculos, né? Muita coisa está no nosso arquivo público, mas muita coisa se perdeu. E a história dessa ordem, ela é muito difícil de traçar, de verdade, assim, porque ela tem características muito próprias, por ser uma ordem religiosa espanhola, ela não é portuguesa, e só esse fato já meio que dificulta mesmo a gente ter o acesso à documentação que nos informe um pouco mais sobre o que aconteceu naquela época, né? Então, esse esforço, como foi que eu me encontrei com esse tema, né? Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em Madrid sobre patrimônio cultural ibero-americano. E lá a gente pôde observar as fontes históricas sobre essas ordens religiosas que vieram para a América Latina como um todo. E quando eu voltei dessa pós-graduação, o professor André Gabi, que o Padre João Paulo já mencionou, ele me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa, na época, na Escola de Música da UFPA, e o objeto principal que motivou a criação desse grupo foi o livro de Cantochão dos Mercedários. Foi um livro encontrado pelo professor Vicente Salles, lá em Portugal, num sebo, jogado assim no canto. Quando ele leu na portada paraense, ele, opa, isso aqui tem a ver com a nossa história, né? Ele, como historiador, né, ele faz aquilo que o Peter Buck fala, ele foi um farejador, ele sempre ia atrás das fontes, e a gente pôde aqui na última conferência ouvir um pouco sobre a história do Vicente Salles, né, e sobre todas as pesquisas que ele desenvolveu. E a partir dessa fonte, né, que é um livro de notação musical, com os cantos que os mercedários possivelmente praticavam, né, deste lugar, o professor André Gabi sugeriu que a gente pensasse em temas a respeito dos mercedários. E o tema que eu escolhi, lógico, por ser pedagoga, é justamente o ensino, mas não a educação como um todo, mas o ensino da música, porque também sou musicista, né? E a partir daí a gente foi atrás das fontes, e muita coisa o professor André Gabi conseguiu na Biblioteca Nacional da Espanha, na época, né? Foi um arquivo bastante grande, ele teve que ir lá. Como eu já tinha estado lá, eu dei o caminho das pedras, olha, fala com o professor tal, que ele vai entregar o material e tal, né? E deu certo, ele trouxe para a gente tudo digitalizado, e foi a partir daí que a gente desenvolveu a pesquisa já aprovada no mestrado. Então eu vou partilhar aqui algumas coisas, porque é uma pesquisa que não tem fim, né? Foi o primeiro passo para a gente entender um pouco mais sobre a Ordem dos Mercedários, não somente como uma ordem religiosa, mas principalmente como uma instituição educativa, né? Porque não era uma ordem que atendia apenas aqueles que queriam ser religiosos, mas eles atendiam também as demandas educativas da sociedade que estava em formação de Belém no período colonial. Então a gente vai convidar para esse pequeno passeio histórico, né? Já se sentir nesse clima, porque aqui a gente teve pouca modificação
no prédio, então dá para a gente fechar o olho e imaginar o coro, os noviços, né, as procissões, e é assim que eu convido vocês a começar essa viagem. Então, se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Eu não sou muito de protocolo, tá? Apesar de estar em cargos de direção e não sei o quê, mas eu sou zero protocolo, tá? Então fique à vontade se quiserem perguntar. Então, eu trago primeiro aqui a apresentação da ordem, né? O nome dessa ordem dos mercedários é a Ordem Real Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos. Então, esse nome bonito e pomposo, né, está praticamente em todos os documentos oficiais da ordem, os livros de rito, ofício divino, documentos, né, tem esse nome, esse é o nome até hoje. Essa ordem ela foi fundada em 10 de agosto de 18, em Barcelona, por São Pedro Nolasco, e foi aprovada em 1235 pela bula Devotionis Vestre de Gregório IX. E a missão dessa ordem é a redenção dos cativos, configurado através do quarto voto, que é morrer, se preciso for, por quem estiver em perigo de perder a sua fé. Então, por que eles tinham esse quarto voto? Nesse período do século XIII, lá na Espanha, que ainda não era Espanha como estado, né, como país, eram vários reinos. Não só reinos espanhóis, mas principalmente reinos muçulmanos, né? E eu que estive lá, eu posso dizer que realmente a cultura muçulmana e judaica até hoje ainda é bastante presente, né? Então haviam muitas disputas por terra, por riquezas, e que nesse processo, e houve uma época em que os muçulmanos eles tinham um maior poderio econômico, político nessa região, havia muito enfrentamento entre eles e os cristãos. Então, em muitas dessas guerras, quando os cristãos perdiam, eles eram levados como cativos, como escravos. E essa ordem, ela nasceu justamente porque Pedro Nolasco, que era um mercador, observava essa dinâmica de escravidão, de muito sofrimento dos cristãos, né? Eles eram de fato muito perseguidos, e ele teve uma visão com Nossa Senhora, que ele teria essa missão de resgatar esses cristãos cativos. E foi aí que, a partir daí, ele começou a vender suas propriedades para comprar a liberdade desses cristãos, e isso inspirou outras pessoas a seguir esse exemplo, outros cristãos que viam, e às vezes, quando eles não tinham mais dinheiro, valores ou alguma coisa em troca, eles se colocavam no lugar daquele cristão, daquela cristã que estava preso, né? Então ele trocava de lugar com o escravo. Então, isso que inspirou a criação dessa ordem, Nossa Senhora das Mercês, para a redenção dos cativos. Então, esse é o contexto inicial da ordem, né? E a partir daí, né, com essa bula que se oficializou a criação da ordem, foram criadas várias constituições, e essas constituições é que organizaram, vamos dizer assim, a estrutura da ordem, a estrutura de como ingressar na ordem, como deveria ser a formação do religioso, como deveria ser a relação da ordem com a sociedade, né? E essas constituições trazem esses aspectos educativos. Então, como esse é o foco principal da nossa conferência, a gente vai passar para essa temática, que é justamente a educação mercedária nas constituições. Então, basicamente, não tem muita diferença entre uma constituição e outra, né? Eles mantêm muito próximos, são poucas variações de um século para o outro, né? Vejam que é desde o século XIII até chegar aqui em Belém, são alguns séculos. Então, resumidamente, a formação ela era dividida em 2 etapas, que era o noviciado, né? E a fase dos professos. O noviciado, o mestre era o responsável por aceitar candidatos ao noviciado e prepará-los para tomar o hábito.
E essa formação durava mais ou menos de 1 a 2 anos, dependendo do desenvolvimento do noviço, né? Quais eram os saberes em que se desenvolviam nesse processo? A história e o carisma da ordem, os valores ascéticos e espirituais, disciplinar e de convivência, e a doutrina cristã e a música. A música, desde o início da formação do religioso, estava presente. E os professos que, após 1 ano de hábito, os mais dedicados e com condições financeiras eram encaminhados para o estudo nas universidades. Lá na Europa já haviam aquele movimento da universidade, que na França, na própria Espanha, né? E lá eles estudavam o trivium, que seria a gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. E o método utilizado era o comentário, muito baseado já em São Tomás de Aquino, né? Teologia, filosofia e direito canônico. Então, vejam que não era pouca coisa que se estudava, né? Era muita coisa filosófica, para justamente eles estarem preparados para fazer a pregação, para cada vez mais levar a palavra de Deus. Então, a formação do religioso sempre foi algo levado muito seriamente na educação mercedária. E onde é que aparecia a música nessa formação? Né? A música, ela sempre vai aparecer a serviço da liturgia e das práticas religiosas, né? Ela não vai aparecer como algo estético, nem como algo só de adorno, ela sempre vai estar a serviço da prática religiosa. Então a gente tem principalmente aqui que a ordem mercedária, como ela é anterior ao Concílio de Trento, ela tinha sua própria liturgia, então suas próprias orações, seus próprios cantos, muito baseado também no ofício divino dominicano, que era uma ordem bem próxima dos mercedários. Lá na Espanha, essas 3 ordens elas eram muito predominantes. Jesuítas, franciscanos, só que jesuítas é posterior, né? Mercedários, dominicanos e jesuítas. Essas eram as ordens, as principais ordens lá do reino castelhano, de Aragão, né, que são vários reinos que hoje formam a Espanha. Então, eles tinham o próprio rito litúrgico do culto divino, com missas e ofícios, seguindo o modelo da liturgia dominicana. Eles utilizavam breviário para a condução do ofício divino, né, que hoje a gente chama de liturgia das horas, né, era esse ofício que eles faziam com músicas próprias. E com a Constituição Madrilenha de 1691, adotou-se o rito romano e, consequentemente, os livros canônicos romanos. Então, no século XVII, a ordem começou a se adaptar ao que o Vaticano, né, começava a orientar dentro da prática do rito, né, das celebrações, das procissões e, consequentemente, da própria música que se praticava. Então, eles passaram a utilizar os livros canônicos do rito romano. E a educação musical, ela era muito praticada, principalmente através da voz, através da prática do coro, né? E o principal repertório era o cantochão. Então aqui a gente tem um exemplo de um livro litúrgico mercedário que está numa das bibliotecas lá da Espanha, se não me engano é lá de Salamanca, que o professor André Gabi conseguiu fotografar e cedeu para a gente poder inserir no nosso trabalho. E, obviamente, né, com a chegada dos europeus no Novo Mundo, as ordens religiosas vieram juntas, né? E aí a gente já caminha alguns séculos e chegamos até a América. Os mercedários já vieram com Cristóvão Colombo, já na sua 2ª viagem para a América, e com ele já veio trazendo já todo aquele carisma da própria ordem, né? O principal objetivo desses religiosos, ao virem junto com essas expedições, era primeiramente cuidar espiritualmente das pessoas que vinham, dos cristãos que vinham com eles, né? Porque a igreja tomava conta de toda a vida do ser humano, desde o seu nascimento até a morte, através dos sacramentos, que a gente que é católico até hoje sabe, né?
Que a gente começa com o batismo, a nossa vida espiritual inicia no batismo e encerra com a unção, né? A unção, a extrema unção que a gente chama, né? E não era diferente naquela época, apesar dos sacramentos ainda não estarem muito configurados como é atualmente, mas essa presença da igreja através dos seus sacerdotes, ministrando, né, os ofícios do casamento, do batismo, da confissão, sempre esteve presente. Então, eles vinham primeiro com essa missão, né, de acompanhar espiritualmente a expedição, né? E como o sentido dos mercedários era justamente a libertação dos cativos, eles ressignificaram, né, porque já aqui na América não era mais o contexto de escravidão dos cristãos. Eles iam conhecer outros povos, né? Eles já sabiam, depois da primeira viagem do Cristóvão Colombo, já se tinha notícia que havia outros povos já habitando aqui e que não eram cristãos. Então, que eles necessitavam ter esse contato com a palavra de Deus, com o batismo, né? E aí os mercedários vieram, assim como as demais ordens religiosas, também com essa missão. E aí o resgate o resgate dessa escravidão seria justamente a libertação da vida pagã. E aí havia muito essa questão de assumir esse risco de evangelizar em locais distantes, né? Que é muito próprio das ordens religiosas, de ir até os confins da terra pregando a palavra de Deus. E eles assumiram essa responsabilidade. E eles também trouxeram Nossa Senhora das Mercês como a figura principal, né? Como a mãe que liberta o oprimido. Né? E o oprimido, nesse sentido, nesse processo de colonização, era justamente com relação à vida espiritual, né? De se libertar da vida pagã e encontrar-se com o Cristo. Então, os mercedários, eles conseguiram adentrar bastante na América Latina. Hoje, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de visitar outros países da América Latina, vocês vão ver que Nossa Senhora das Mercês é muito, muito cultuada, né? Tem alguns locais aqui, até hoje ela é, inclusive, a padroeira do país. Então, temos em Santo Domingo, Quito, Lima, Guatemala, Cuzo, Los Reyes, o Chile, Tucumã e Rio da Prata, Antilhas, Venezuela e México. Então, foi uma ordem que realmente teve uma grande expansão na América Latina. Inclusive, eu estava até procurando no Spotify os hinos de Nossa Senhora das Mercês, e tudo que a gente encontra é em espanhol, com aquela característica bem música andina, né? E a gente percebe como ela se inculturou, a devoção com Nossa Senhora das Mercês se inculturou na prática local mesmo, né? Então a gente escuta muito hinos dedicados a Nossa Senhora das Mercês, mas com o sotaque andino, né? Que vem dos indígenas locais. E aí a gente vai para o Brasil, né? Antes da gente falar um pouco sobre os mercedários em Belém, especificamente, é importante que a gente entenda como se configurava o nosso país, que até então não era um país, né? Era um território português, certo? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a adentrar mais nessa perspectiva colonial é que não era uma colônia unificada, né? A gente aprende na escola, o Brasil era colônia de Portugal, né? Mas, na verdade, haviam dois estados com províncias muito distintas, né? O estado do Brasil, que era do Ceará, esse rosinha aqui, para baixo, era o estado do Brasil. E do Maranhão, que é esse amarelo, para a esquerda, era o estado do Grão-Pará e Maranhão. Começou primeiro Maranhão e Grão-Pará, e depois, em 1751, virou estado do Grão-Pará e Maranhão. E é muito importante que a gente compreenda que essa divisão ela existia de uma forma muito forte, porque quando o Brasil começou a ser ocupado, Maranhão, Grão-Pará e essa parte mais interna do país, ela não era muito explorada. Quando vieram os franceses, os holandeses, né, até os ingleses chegaram a fazer invasões pela parte do litoral norte,
Os portugueses, para não perderem esse espaço, começaram a ocupar, muito se aproveitando do que acontecia na Europa, que era a chamada União Ibérica, né? Houve um período em que Portugal e Espanha se uniram num único reino, né? Por conta de o rei morreu dali, o rei, né? Tinha muito disso. Casa com primo, casa com não sei quem. Acabou que o herdeiro do trono de Portugal era o mesmo do trono da Espanha, né? A gente chama que foi a era dos Filipes, Filipe I, Filipe II da Espanha. E, inclusive, lá é uma confusão, porque a gente tem que dizer o Filipe I da Espanha, mas é o Filipe I de Portugal, mas é o Filipe IV da Espanha. É o mesmo Filipe, mas num país ele era um título, um número, no outro ele era outro, né? E então, nesse momento, Portugal e Espanha, politicamente, eles eram uma coisa só. E aí os portugueses, muito espertos, né, vamos arredar nosso Tratado de Tordesilhas, vamos ignorar e vamos adentrar. E aproveitar e expulsar essa galera que quer tomar o nosso ouro, né? E foi isso que aconteceu. Então, as incursões pelo Maranhão e pelo Grão-Pará começaram muito por conta dessa proteção territorial e expansão também. E aí, quando é que a Ordem de Nossa Senhora das Mercês chega, né? Eles chegam num período em que o Pedro Teixeira, já com Belém instituída como província, né? Ele faz uma famosa viagem, né? Inclusive tem várias pinturas que retratam essa viagem do capitão Pedro Teixeira, e ele vai até Quito, no Equador. Então foi uma viagem bastante ousada, porque imagina, hoje quem aqui já viajou pela Amazônia de barco? Alguém já? Mas lá para dentro, não conta Marajó. Que o Rick vai muito para Breves, né, Rick? Quem pega os Solimões, né, até Manaus é uma viagem. Eu fiz 2 vezes essa viagem já, e é uma viagem que dura hoje 4, 5 dias, 6, dependendo do barco. Naquela época, aí tu imagina, né? Um barco no remo, perigo de ser atacado por indígena, né? Inclusive teve uma incursão jesuíta, que houve um ataque, todos os jesuítas morreram na frente do Marajó, né? Essa é uma outra história. Então, Pedro Teixeira pegou um grupo de pessoas com indígenas para remar, porque sem o indígena, gente, não ia ter nada disso aqui. É muito importante que a gente destaque isso, né? A gente aprende muito na escola que o colonizador veio para trazer a civilização, veio para, né, trazer a cultura. E, na verdade, hoje a gente já entende que sem o conhecimento indígena local, de como se navega, hoje, mano, os barcos ficam tudo presos. Se não tiver um prático daqui que saiba onde é que tem um banco de areia, o navio não vai para o fundo. Mesma coisa, era mais ainda naquela época, né? Então, os indígenas, eles foram fundamentais nessa incursão do Pedro Teixeira até o Equador, né? Então, essa viagem foi até Quito. Lá, Pedro Teixeira reconheceu a grandiosidade, né? Inclusive essa foto aqui é de lá da Catedral do Equador, Igreja de Nossa Senhora das Mercês, lá de Quito. Então, quando Pedro Teixeira chegou lá e viu a suntuosidade das igrejas, do convento, que lá já estava bastante desenvolvido já no século XVIII, ele solicitou para o superior mercedário de lá que viesse com ele alguns religiosos. E assim foi feito. Vieram 4 religiosos. Padre Alonso Armijo, que morreu durante o período da viagem. O padre Pedro de la Rua Cirne, que ele é famosíssimo. Todos os locais que vocês forem estudar sobre mercedário, vocês vão ver o nomezinho dele, né? Era um sacerdote. O Frei Juan, que era conhecido como Juan Carrasco, que era espanhol, conhecido como João das Mercês, e mais 4 freis leigos. Então, nessa viagem, esse pequeno grupo de mercedários chegaram até Belém e fundaram a primeira capela, vamos dizer assim, o primeiro reduto, que já foi aqui neste espaço, né?
E aí, em 1665, eles receberam o alvará de Dom João IV, autorizando a permanência dos mercedários nas terras portuguesas, assegurando proteção e amizade da sua delegação. Por que eles precisaram ir até o rei de Portugal pedir essa autorização? Porque, lembra que Portugal e Espanha estavam unidos pelo mesmo rei? Nesse processo, houve a finalização da União Ibérica, e aí Espanha ficou com seu domínio político, Portugal ficou com seu domínio político. E eles eram os espanhóis. Então, para ficar em território português, eles tinham que dizer, olha, rei, a gente está aqui na paz, no amor, de boa, a gente quer ajudar, né? Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, deixa a gente ficar. E aí, em 1665, eles receberam essa autorização do Dom João IV. Então, aqui tem uma gravura de como era aqui este litoral. Então, para quem não sabe, essa frente aqui da Estação das Docas, né, e pela própria profundidade do rio, dá para a gente ter uma noção disso, isso tudo aqui era uma praia, né? Toda essa parte aqui, que hoje tem a Avenida Boulevard Castilho França, isso tudo era uma praia, né? E era por aí que se atracavam navios, que chegavam embarcações e que também tinham muitas invasões, né? Essa região, assim, teve muitos episódios de invasões. Por isso que nós temos o forte, como é? Ai, meu Deus, agora me fugiu. Forte do Presépio, né? A Feliz Lusitânia. Mas a gente tinha um outro forte aqui. Quem sabe como é o nome do forte? Hã? Muito bem, tirou 10. Forte São Pedro Nolasco. Ai, quem lembra lá no início? Bora ver quem estava prestando atenção. Quem foi São Pedro Nolasco? Muito. É que vocês estão nota 10. Foi o fundador do mercedário, aquele que sonhou com Nossa Senhora. Então, e onde é que fica hoje esse Forte São Pedro Nolasco? É que vocês estão nota 10. Doido, vou contratar vocês. Então, é exatamente isso. Aqui na Estação das Docas, lá onde dá para ver umas pedrinhas, aquelas pedras, elas são históricas, né? Tem até um trilhozinho de trem lá, que já foi bem posterior, que foi instalado lá. Ali é o forte, são as ruínas, vamos dizer assim, do Forte São Pedro Nolasco. Inclusive, a primeira capela, ela foi construída de frente para a praia, mas dizem os escritos, né, que por conta da ventania, né, da orla, virou ao contrário. Então, por isso que a entrada é de costa para o rio, né? Porque apagava todas as velas. Na época não tinha essa luz elétrica, né? Apagava a vela, não tinha como fazer culto, né? Fazia tudo no escuro, né? Então, eles chegaram em Belém no dia 12 de dezembro de 1639. Receberam de Mateus Cabral as terras prometidas pelo capitão na região denominada Campina, que é o nome até hoje, né? Além de 7 vacas para o patrimônio inicial. Assim, os religiosos mercedários se empenharam em construir o convento e a igreja de Taipa, que já estariam prontos em março de 1640, que é a data que está onde? Muito bem, nota 10. Então, 1640 é a data que se instala, de fato, o prédio. Mas não era este prédio lindo e maravilhoso. Ainda era uma coisa bem tímida, né? Porque com 7 vaquinhas, eles tiveram que, ralar, né? Ralar. Muito bem. Vocês estão ótimos. Gostei dessa turma. Só nota 10. Então, gente, com essa criação, né, então eles chegaram primeiro aqui em Belém e não muito logo depois, eles também foram se instalar no Maranhão. Por quê? Porque o estado era do Grão-Pará e Maranhão, né? Então, eles também foram e se instalaram em São Luís, mas o nosso foco é aqui em Belém. Inclusive, eles chegaram dia 12 de dezembro, por isso que o nome do convento não era Convento de Nossa Senhora das Mercês, era Convento da Natividade. Tá? Então, esse foi o primeiro nome desse convento, que foi criado em 1640, e o convento de São Luís em 1654, né? 14 anos depois. Então, nesse convento, o ponto principal dele era atender à formação educativa
dos filhos dos colonos e dos novos religiosos. Ora, vieram pouquinhos, então eles precisavam ter pessoas para ajudar na obra, né? E aí, não só dentro da parte religiosa, mas para se manter, eles também ofereciam educação para os filhos dos colonos. Não havia professor, não havia SEDUC, SEMEC, né? Quem se responsabilizava pela educação eram os religiosos. Então, eles chegaram e mais adiante tinha o Colégio de Santo Alexandre, né, que até hoje está lá também, com outra função, agora é Museu de Arte Sacra, e lá do conservatório a gente usa muito aquela igreja, é praticamente o anexo do conservatório, inclusive amanhã tem concerto lá, quem quiser ir assistir, encerramento do Festival de Música Brasileira. Então, voltando, essa ação educativa, elas eram voltadas principalmente para ler e escrever e para o exercício da fé. Então, se ensinava a doutrina cristã, o latim e a música, né? Para a gente entender que a música, ela estava presente em quase todas as atividades. Isso não é a Thais que está falando. Foram as fontes que eu fui atrás para entender como era essa dinâmica. Então, a música, ela estava presente em todos os momentos, na formação e na vida da sociedade também, né? Naquela época, aí a gente fecha os olhos e lembra, né? Tenta se remeter, não lembra, né? Mas tenta se remeter. Não tira esse ruído todo. A gente está aqui, está ouvindo o brega que está tocando no Ver o Peso, né? Mas na época era um silêncio, era o barulho do mar. E a música que se ouvia predominantemente era a música católica cristã, né, praticada nos colégios e nas igrejas, né? E isso também ajudava muito, porque a música ajuda a memorizar as orações. É muito mais fácil você memorizar uma oração através de uma melodia do que falando, né? Então, a música também ajudava a organizar o entendimento da doutrina e das orações que seriam praticadas no ofício. Então, quanto mais gente soubesse, mais participativa seria a missa, o culto, as procissões, tá? Então, com esse crescimento, né, os mercedários eles começaram a ganhar prestígio na sociedade. Inclusive, eles eram convidados a dar aula em outros espaços educativos. Principalmente, aí a gente tem muitos documentos que falam deles na Igreja de Santo Alexandre, como professores e como banca de prova, né? Então, hoje a gente, na época que eu estudava, eu falava, meu Deus, já tinha prova de mestrado desde aquela época, porque eles faziam a banca, a pessoa para se formar tinha que defender a sua tese, a sua compreensão do determinado assunto, né? E lá tinham os mestres mercedários, jesuítas, que avaliavam se a pessoa tinha alcançado o nível de exigência da sua educação. Então, era de fato uma instituição educativa que foi se desenvolvendo. Como sempre houve essa desconfiança política com relação aos mercedários, porque eles eram espanhóis, como eles eram de uma ordem espanhola, eles não se reportavam a Lisboa. Eles se reportavam na época então já era Madrid, o centro político do reino espanhol, né? Aragão e Castela já tinham se consolidado, já estavam meio que formando o que hoje a gente conhece como Espanha. Então eles tinham que se reportar para os espanhóis. Por isso que muitas cartas desse período a gente encontra não em língua portuguesa, a gente encontra em espanhol, e foi trabalhinho assim para transcrever algumas coisas, porque era aquele espanhol arcaico, né? Então eles precisaram pedir a fundação de uma casa de estudos em Lisboa. Foi feito todo esse processo, porque os padres, os religiosos, os professores, eles iam morrendo e não tinha quem substituísse. Alguém que tivesse o mesmo nível de ensino, né? Porque imagina, se hoje até que não é tão difícil, mas para conseguir um livro, para conseguir um bom professor, né? Naquela época era muito difícil, ninguém queria vir para cá, era muito difícil mesmo, porque aqui tinha a questão do clima. É muito interessante a gente ler os textos, né,
das cartas que a gente consultou, e ver que eles falavam que era muito calor, que chovia muito, que o período de inverno era de tanto a tanto. Aí eu falava, gente, a gente ainda não saiu da colônia, porque ainda continua. Agora está um pouquinho diferente, porque, né, mudanças de clima, mas era da mesma forma, né? Eles relatam lá que as procissões da Semana Santa tinham sido sofridas porque tinha caído muita chuva e era muita lama. Eu falei, rapaz, não é que até hoje é assim, né? Mesmo que a gente tem que levar sombrinha, enfim. Então, eles pediram para que tivesse uma casa de estudos em Lisboa, para que eles pudessem mandar aqueles noviços, professos mais interessados, eles até dizem mais aptos ao estudo, né? Para que se especializar e voltar com mais conhecimento para preparar melhor, né? Então, a educação, ela era um mecanismo muito forte, utilizado, inclusive como argumento para a permanência dos mercedários em terras portuguesas, porque a desconfiança por eles serem espanhóis sempre foi muito grande. Inclusive, o professor da minha banca, né, de avaliação, ele sugeriu isso, que talvez esse local em que ficou destinado aos mercedários também era estratégico, porque ele fica próximo da praia, onde já tinha uma vigilância maior, caso eles dessem uma brecha para virem os espanhóis, para invadir de novo aqui a região, eles já estavam sendo vigiados, né? Então, sempre houve essa dinâmica de desconfiança, tensão, e tem uma carta que é muito interessante, que é assinada por 40 paraenses, obviamente, da nobreza, né? Dizendo que eles eram professores excelentes, que eles contribuíram para a formação de muitas pessoas, que eles ensinavam a música muito bem, que eles cantavam muito bem. Então, a sociedade fez um documento para o rei de Portugal, dizendo quanto era importante a presença deles aqui em Belém, né? Então, vejam que a educação realmente também teve um poder político nessa situação, né? Foi um argumento para que eles permanecessem aqui. Então, eles tinham essa autoridade intelectual à frente da elite, né? E eles conseguiam, através da música também, se achegar aos povos indígenas que aqui habitavam, né? A gente sabe que com o processo de colonização avançando, os povos indígenas eles foram levados sempre para os interiores, né? Mas há muitos registros dos mercedários que conseguiam se achegar a esses povos através da música. E é importante também a gente salientar que nessa organização da ordem mercedária, não era todo mundo que entrava, né? Apesar deles terem esse trato com os indígenas e posteriormente com os negros escravizados, eles tinham algumas limitações, né? Então tem uma restrição de que os noviços descendentes de indígenas ou negros até o 4º grau, eles não poderiam adentrar como noviços na ordem, né? Então, essas nuances políticas e sociais também influenciaram na dinâmica da ordem religiosa no Brasil, certo? Até aí tudo está claro? Estou falando muito rápido? Muito bem. Então, aqui a gente tem até uma citação de uma das cartas, né, que diz que eles eram religiosos de muitas virtudes e letras, né? Então, essa dinâmica educativa, ela traz a formação. Foram vários documentos que a gente precisou consultar para chegar no entendimento de como era essa formação, porque, obviamente, dadas as limitações de um país colonizado, né, eles não tinham o mesmo acesso de uma educação europeia, aquilo tudo que a gente viu lá no início, né, o trivium, quadrivium e tal, isso não tinha aqui, né? Alguns locais, como a Igreja de Santo Alexandre, oferecia, né, mas a gente identificou que muitos mercedários saíram daqui e foram encaminhados para estudar fora, né? Então, nós temos aqui a formação dos mestres de mercedários do convento de Belém. Eles tinham formação em artes liberais e filosofia,
e no Convento do Carmo em Belém, em Lisboa, Castela, Universidade de Salamanca e Alcalá. Então eles foram estudar também nesses centros educativos, né? Não estudavam só com os mestres aqui, mas eles tinham que estudar também fora para aprimorar os seus conhecimentos. Então, os mestres mercedários, que, digamos assim, eram as principais autoridades educativas, eles tinham que sair para poder se preparar melhor e conduzir a formação dos noviços. Além do posto de mestres, também ocuparam cargos de liderança na ordem, como prelado maior, comendador e comissário. Então, politicamente, a organização política da ordem tinham esses principais postos: o prelado maior, o comendador e o comissário, cada um pouco mais do que o outro, né? O comissário era aquele que cuidava de toda a organização da ordem na região, e o comendador era que cuidava daquele convento, daquela paróquia, vamos dizer assim, certo? E o prelado maior eram os párocos das pequenas vilas, né? Porque eles adentraram muito no Marajó, em Vigia, em Santa Cruz, e chegaram até o Rio Urubu. Mas eles não tiveram tantas províncias ou vilas como os jesuítas. Os jesuítas, de fato, tiveram maior alcance, né? Mas os mercedários, eles tiveram muita coisa, e a gente pode identificar isso no livro dos inventários. Quando eles foram expulsos, são vários livros que identificam os bens que tinham. Então tem Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Vigia, né? E é muito interessante ver como isso se traduz no documento, né? O que mais? Bom, a formação dos religiosos, aptos à pregação e ao atendimento do religioso, era principalmente junto às famílias da elite e aos militares. Então, o religioso, ele estudava, ele se preparava, principalmente para atender essas demandas, confissões, os sacramentos em geral, que eu já mencionei aqui, justamente para acompanhar a vida desta sociedade em formação. É muito importante a gente compreender que, nessa época, o mecanismo de controle social que existia, principal, não eram tanto as leis civis, né? Mas, principalmente, era a igreja, que dizia como você tinha que se comportar, como você tinha que falar, né? E isso desde a educação, desde a infância, né? Então, não foi diferente com os mercedários, com a ação educativa dos mercedários. E aí a gente também encontrou registros de que os mercedários que entravam e conseguiam, inclusive, alcançar os postos mais altos, eram justamente os filhos das famílias da elite local. Então, era um filho de um capitão, filho de um casal que era muito rico e contribuía com a igreja, então ele conseguia entrar como religioso. Então, essa relação da ordem mercedária com a elite também foi muito importante para que eles pudessem permanecer, porque quando alguém vinha desconfiar, a própria elite local fazia a sua defesa com relação aos mercedários. E eles também tinham outras atividades além da educativa, né? Obviamente, administração das finanças, construção das igrejas, atendimento aos doentes, atendimento aos religiosos diocesanos. Eu gosto muito de destacar essa circulação de saberes, né? E aí eu volto àquilo que eu já falei. Não tinha como europeus chegarem na Amazônia e sozinhos conseguirem se solidificar sem ter o auxílio dos povos indígenas que aqui habitavam. Sem saber, essa fruta, ela vai me matar ou não? Esse tucupi, se eu ferver, ele vai me matar ou não? Como é que eu preparo o peixe? Qual é o peixe que tem aqui na região, né? E essa circulação de saberes refletiu também nas práticas administrativas, econômicas. Então, aqui tinha casa de farinha. Ora, onde já se viu um espanhol fazer farinha? Eu nunca vi, né? Eles sabem de arroz, mas de farinha não. E aqui tinha casa de farinha, né? Quem foi que trouxe esse saber? Neste local, o padre João Paulo já deu spoiler, né? Tinha uma botica, né? E na descrição lá do inventário, quando eles foram expulsos, nessa botica tinham óleos muito próprios da nossa região,
Então, copaíba, andiroba, ervas daqui, né? Obviamente vinham materiais da Europa nos navios de medicina, mas esses óleos é nosso, né? São nossos. E foram com certeza, certamente, não tem como ser diferente. Foram os povos que já moravam aqui antes dele chegar, que deram a dica, olha, não tem aspirina, mas passa aqui essa andiroba, né? Então, esses indícios, e aí por isso que a gente usa um método histórico, né, de apreciação das fontes, a gente interpreta o que aconteceu no passado através do que está escrito nas fontes. A gente não sabe exatamente como foi, mas a gente pode interpretar através do que a fonte nos diz. Então, lá não diz que eles aprenderam com indígena, eu aprendi com o pajé fulano de tal. Não. Mas se tem lá um óleozinho dentro da botica, que é próprio da nossa região, a gente pode interpretar sim, que houve essa troca de saberes, né? E isso é tão importante para a gente compreender o processo da nossa formação enquanto sociedade, né? E descartar aquela ideia que o europeu veio para trazer a civilização. A gente não nega que eles trouxeram, sim, muitas contribuições de saberes, de forma de organizar a sociedade, né? Mas a gente jamais pode ignorar que os povos que estavam aqui também ensinaram muita coisa, não foi pouca coisa. Ninguém navegava esses rios sem ter um indígena na beira da canoa, né? Para dizer, olha, te abaixa que aqui tá cheio de engaíba, eles vão meter flecha na gente, né? E era assim. Então, havia sim essa relação que não era só de escravidão. Houve escravidão, houve opressão, houve tudo isso, mas também houve o protagonismo educativo do indígena na mão dupla, né? É via de mão dupla. Mas os mercedários tiveram muito essa aproximação com a elite nesse processo educativo. Aí aqui eu botei a foto da nossa portada, né? Tá até um pouco desatualizada essa foto. E essa gravura aqui da esquerda, ela é do século XVIII. Muito próxima do ano de inauguração daqui deste prédio, 1700, agora não vou lembrar de cabeça. E vejam como é diferente aqui a entrada, né? Na gravura não dá para perceber que ela tem esse frontal boleado, né? Isso é uma característica muito própria daqui, e eu ainda não vi uma igreja com essa frente, né, boleada. Mas olha que interessante, já tinha prática de comércio aqui na frente, né? Não tinha as caixinhas com tecnobrega tocando absurdamente alto, mas tinha o comércio, né, de farinha, de açaí, né? Não tinha as roupas de grife que tem aí na frente, mas já era um comércio local. Por quê? Justamente por conta da nossa aproximação com o rio, que era por onde vinham as embarcações do Marajó, das Ilhas das Onças, né, com os produtos para serem comercializados aqui. Então, essa vocação do comércio é muito antes dos camelôs, né? Aí aqui eu trago alguns detalhes da igreja, que aí agora a gente pode ver ao vivo, né? Aqui, eu gosto muito desse frontão, que tem justamente o brasão mercedário, né? O brasão mercedário, ele tem as cores de Barcelona. Então, quem conhece um pouco de bandeira de países, Barcelona é uma cidade da Espanha que até hoje luta para ser independente de Madrid, até hoje. Inclusive lá eles não falam castelhano, eles falam catalão, né? Se a gente pergunta em castelhano, buenos dias, eles respondem outra coisa, né? E tem justamente a cor da bandeira da Catalunha, que é esse vermelho e amarelo listradinho, com a cruz, que é própria da ordem, própria da coroa espanhola, né? E ela é muito bonita aqui, esse frontão. Eu tenho um amigo que é um frei mercedário, né? Nossa Senhora me mandou muitas ajudas ao longo dessa pesquisa, né? E quando eu estava assim, desesperada, não estou achando o que eu tenho que achar, né? Que era justamente o inventário. Aí ela me mandou um frei mercedário na minha casa e ele disse, eu tenho esse documento que tu tens. Muitos milagres através dela para eu terminar essa dissertação, que não foi fácil, né? E daqui do lado, Nossa Senhora das Mercês, né? Está aqui nesse altar, linda e maravilhosa. Obviamente não era essa imagem da época, mas essa capela sempre existiu. Essas capelas
sempre existiram. Provavelmente eram outras imagens de santos mercedários, como, né, o nosso querido São Raimundo Nonato. Então, essas capelas, elas eram espaços educativos também, porque eram nelas que aconteciam os cultos. Era onde se ensinava a criancinha a cantar Salve Regina, o Ave Verum, enfim, todos aqueles hinos tradicionais da igreja que os mercedários utilizavam. Então, a própria estrutura da igreja era utilizada como centro educativo. Olha só que legal como estamos hoje, né? Não tinha microfone, mas tinha o púlpito. Por que o púlpito fica no alto? Por causa da projeção da voz, né? Para que toda a assembleia possa escutar. Eu já tentei cavucar ali, porque, né, a entrada é por aqui pela... Não deu para entrar, vou ver se eu peço salvo-conduta aí para entrar, não sei se pode, se não pode, porque é de madeira, né? Não sei quantos cupins tem aí, eu espero que não tenha nenhum, né? Mas seria muito interessante a gente poder acessar esses espaços e ver de fato como era que se sentia o religioso na hora da pregação, na hora da salmodia, né? Porque não tinha microfone, mas tinha esse recurso arquitetônico para melhorar a voz. Por que o coro fica lá em cima, né? Aí eu vou virar aqui a imagem que já tem do púlpito, da capela, né? E o coro. O coro a gente já sobe, né? A gente, de vez em quando, a gente faz música lá em cima, inclusive dia 24 vai ter na celebração, não é isso? André Gabi vem com o Ronaldo. Eu tô sabendo, o spoiler da semana, né? E aí, gente, a gente se pergunta, olha o tamanho desse coro. O que vocês acham que tinha aí para ocupar esse espaço? Olhe para lá. Olha quantas colunas tem. 1, 2, 3 colunas para sustentar o espaço do coro. O que vocês acham que tinha ali em cima? Um órgão. Exatamente. O órgão que é o instrumento rei da igreja, né? Igrejas que tem órgão, tem aquele charme, né, maravilhoso, e aqui tinha um órgão, né? Isso a gente encontrou registro nos documentos, tinha um órgão, vou chegar lá, calma, que eu me empolgo. Quando chega na hora do coro, né, a regente fica toda feliz já. Então, agora que a gente entra mais especificamente na parte musical. Então, deu para entender como era a dinâmica educativa, né? Que ela não era só ensinar, havia um contexto político, havia um contexto social, havia um contexto também econômico, porque se você não soubesse ler e escrever, não ia rolar, né? E aí a gente entra na parte musical, ritos e afetos, a música sacra no Grão-Pará no processo de colonização. Existe na música essa teoria dos afetos que traz essa compreensão de que a música, ela pode provocar afetos positivos e negativos no ser humano, dependendo da escala, dependendo da harmonia, dependendo do pulso, do ritmo, né? E aí eu vou falar de coisas bem técnicas agora, mas não é esse que é o importante. E, com base nessa teoria dos afetos, era que a música era inserida dentro da dinâmica de ação da ordem religiosa. Então, eu não vou cantar Ave Regina Celorum só porque é bonitinha, né? Tem uma melodia agradável. Não, existe uma intenção de afeto, né? A gente, inclusive, eu fui convidada lá na Basílica para fazer um workshop para falar sobre o que é adequado na missa e o que não é em termos de música. Adequado no sentido de oração. Olha a missão que o padre me deu. Falei, calma, padre, que isso é uma área muito sensível, porque, de fato, os afetos musicais, eles interferem na oração, né? Eles interferem. Os instrumentos musicais que eu escolho para a missa, eles interferem na oração, sim, de modo a ajudar ou a te tirar da oração. É ou não é? Eu não estou falando besteira, até porque eu também sou fiel e quando eu vou à missa e toca uma coisa assim que não me leva para a oração, já fico agoniada, né? E olha só, lá no século 17 e 18, os mercedários já entendiam dessa forma. Então, eles já trouxeram as músicas com essa intenção do afeto, de aproximar, de cativar, de trazer para a oração as pessoas ouvintes, né? Então, eles perceberam que o indígena, ele já tinha uma inclinação natural para a música.
Por isso que eles conseguiram adentrar em alguns municípios de Belém, agora municípios, né? Na época eram vilas ainda. Então, essa prática musical também foi uma forma atrativa, e o indígena tem até hoje, né, essa inclinação musical. Obviamente que para o indígena a música ela tem uma função, ela não é uma música estética também, ela pertence a algum tipo de ritual, muito semelhante ao que a gente faz no nosso rito da missa, da ladainha, né? Existe uma intenção quando você ouve a música praticada na igreja. E para o indígena, dentro da sua cultura, também, né? Outra coisa que fazia muito o indígena associar a sua própria cultura era a questão da autoridade. Na cultura indígena, a música ela é conduzida por alguém específico do seu povo. Cada povo tem uma nomenclatura, e eu não vou entrar nesse âmbito, né? Mas, quando os indígenas enxergavam o padre, o sacerdote, cantando a ladainha, né, incensando o altar, ministrando os sacramentos, ele observa que existe uma autoridade responsável pela música. Então, não é muito diferente do que acontece também na cultura indígena, né? Por isso que também isso foi de fácil assimilação, a compreensão dessa dinâmica, certo? Então, essa relação da música com o poder espiritual, ele acabou tendo um significado para os povos indígenas, né? Tanto e aí eu entro nas pesquisas que eu fiz, que o padre citou no início, né? Quando eu fiz as minhas pesquisas etnomusicológicas com povos indígenas lá do Alto Rio Negro, a gente estudava, eu fiquei responsável pelos repertórios das ladainhas. Então, os indígenas lá no município de São Gabriel da Cachoeira, até hoje praticam ladainhas em latim. Em latim. E foi muito curioso que quando a gente veio fazer a pesquisa de São Sebastião no Marajó, nós encontramos um ladainista que cantava a mesma melodia em latim que a gente identificou lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, é uma realidade que até hoje é muito forte. Essa compreensão da autoridade. Não é qualquer pessoa que vai na sua casa rezar uma ladainha. Tem o rezador, aquela pessoa que reza. Às vezes o latim é aquele latim já, né? Meio capenga e tal, mas é ele que é o rezador, é ele que tem autoridade para dirigir a devoção a um determinado santo ou a Nossa Senhora. E isso não é de agora, isso vem desde o período colonial. Por isso que na região amazônica a gente tem muita festa de santo. Eu adoro, todas. Todas as que me convidam, eu vou mesmo, porque eu adoro, justamente porque a gente se remete a esse processo de formação da nossa sociedade. Então, havia, sim, uma coexistência entre a música indígena e a música praticada pela igreja, né? Tem alguns registros do padre Bettendorf, né, que é jesuíta, que ele fala que em algumas vilas, os padres diziam, olha, a gente vai fazer a festa de santo até aqui, né? E aí depois vocês podem fazer os seus batuques. Tá lá escrito, né? Os seus batuques, né? Os seus fogueiros, mas tal horário tem que terminar, porque amanhã já tem roça, você já tem que ir para a roça, capinar e cuidar da lavoura e nananã, né? Então, havia essa coexistência, mas de uma forma controlada. Não era totalmente livre, como era antes da colonização, né? Então, sempre houve essa relação de poder também na prática musical, né? E, obviamente, voltando a essa questão dos afetos, o rito necessitava da música para suscitar o fervor da fé. Então, quanto mais melismas faziam nas vozes, né? Quanto mais bonita era a voz do cantor, a gente tem até uma cantora aqui hoje na audiência, né? Se ela quiser depois dar um tostão da voz dela. Quanto mais bela a voz, mais fervor suscitava naquelas pessoas que vinham até a igreja, até o convento, até as vilas. Tá bom? E aí a gente entra na paisagem sonora deste convento, né? Este convento enorme que foi construído. A gente pensa assim, imagina, se hoje a gente já acha essa igreja, esse convento grandes, imagina lá no século XVIII, né? Eu nunca entrei no convento
para conhecer todo o espaço. Acho que eu só fui no átrio uma vez, mas já faz tempo. Mas eu já fiquei impressionada assim com o tamanho desse convento, que depois virou alfândega, enfim, né? Então, quantas pessoas já não passaram por aí para ter essa formação, né? E aí tem um trechinho aqui que está escrito: porque no Pará houve belas e muito gabadas vozes de gente destra no canto. Desculpa, até hoje, né? Até hoje tem muitas vozes belas no Pará, né? E aí a gente se remete justamente ao ofício divino, que é predominantemente vocal, é canto. O canto é o fio condutor da prática e do ensino da música entre os mercedários e também em outras ordens religiosas, né? Mas os mercedários, eles valorizavam muito o canto. Então, essa prática musical, ela era prioritariamente coletiva. Eram grupos mesmo, né? Hoje em dia a gente fala muito disso, sobre o ensino coletivo da música, né? Que é melhor, que a criança aprende mais rápido, que aprende com mais consistência, quando se aprende coletivamente. Mas lá no século XVIII, eles já observavam que essa prática e esse ensino musical coletivo, ele era importante. É por isso que a maioria das igrejas dessa época tem um espaço do coro, né? Que tem um instrumento harmônico que auxilia o canto. Então, essas vozes, elas participavam diretamente do culto divino. Então, o sacerdote tinha que dominar bem as melodias para poder fazer a interlocução da oração. A oração era predominantemente cantada, inclusive as missas eram quase todas cantadas, né? Tanto é que depois surgiu a expressão a missa baixa, né? Que era a missa que era rezada, né? Porque às vezes o padre não sabia cantar. Até hoje, né? A gente tem padre que não. Às vezes é a assembleia que tem que cantar, às vezes é o cantor que tem que cantar, mas na época não. O leigo não subia para fazer o salmo no ambão. Nossa, isso é um privilégio da nossa geração, graças a Deus, né? Que bom que a gente tem esse privilégio. Na época não. Era um religioso, era um frei, era um sacerdote, era um noviço, porque eles conduziam o canto. E a assembleia aprendia com o coro as respostas, certo? Então era tudo muito na prática, e a formação dos noviços e professos também passava por esse aprendizado coletivo, né? Também tinha participação nas procissões e festas de santo. É muito interessante a gente observar no livro do inventário das coisas que tinham aqui, né, quando eles foram expulsos, muita presença de matracas, de instrumentos de percussão, né, que ajudavam a marcar o passo da procissão. Então tinha o tambor, tinha a matraca, que todas as procissões tinham que ter aquilo para dar movimento para a própria procissão e para o canto, certo? E aí também a participação nas ações litúrgicas de outras ordens religiosas. E aí os mercedários arrasavam nos comentários, né? Aqueles livros de fofoca, assim, sabe? No Instagram, agora é no Instagram, né? As fofocas, né? Mas nas cartas a gente observa muito. Eles foram convidados para a inauguração da igreja lá na paróquia Nossa Senhora da Luz, lá em São Luís, né? Então eles foram de Belém para lá para cantar, e eles elogiavam muito, que eles eram muito bons na música, que taniam bem a viola, que tocavam a harpa. E aí, nossa, tinha harpa na Amazônia do século XVIII. E aí a gente entra na parte do que se cantava, né? O que se cantava? Principalmente o cantochão e a liturgia. E aí eu queria muito mostrar para vocês como é esse livro, né? Quais eram os livros principais que a gente encontrou descritos na biblioteca, que aqui tinha uma biblioteca maravilhosa, né? O Breviário Romano, 6 livros de cantochão, o Rituale, conjunto de 83 documentos musicais e ilustrativos que se cantavam em procissões, ritos, festas realizadas no convento de Belém. Vou tirar aqui um pouquinho da apresentação, só para mostrar para vocês como é esse livro aqui. Aqui. Esse é o livro. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não vou acertar. Espera lá. Que esse foi o livro que me motivou a pesquisar. Veja que a capa é de couro. Aqui, deixa eu ver se acertou. Pronto. Aqui a lombada dele, né?
E esse livro ele estava perdidinho num sebo lá em Lisboa, que foi o professor Vicente Salles que encontrou. Deixa eu ver se aumenta aqui. Então, só essa portada aqui do livro já dava uma dissertação, né? Porque tem o selo, tem o brasão, tem o editor, e aqui o conteúdo dele, muitas orientações e a música, né? A música que se deveria praticar. Esse eu acho que é um dos documentos mais importantes da história da música do Pará, né? Porque ele é datado de deixa eu achar aqui, a data... Aí. É 1750, não, 1770, 80, perdão. Já quase no fim do período da Era dos Mercedários aqui em Belém, né? Então ele é uma raridade, ele pertence até hoje à família do professor Vicente Salles. O professor Vicente Salles doou todo o acervo, toda a biblioteca dele para o UFPA, menos esse livro. Esse livro ainda está com a esposa dele, e ela muito gentilmente cedeu para o professor Jonas Arraes fazer a digitalização para a gente poder ter acesso a ele, né? E o professor André Gabi, num trabalho homérico, conseguiu fazer um estudo sobre essas músicas, investigar de onde vieram, né? Quem eram os compositores. Obviamente ele não conseguiu esgotar, porque é, de fato, um documento enorme de 497 páginas, né? Mas ele conseguiu encontrar muitas respostas e indícios do que se fazia aqui de música. E é muito interessante a tese de doutorado dele, né? Então, a gente já está caminhando aqui para o final, já mostrei aqui como era essa estrutura musical. Então, eles liam, sim, partituras, né, que não era o nome partituras, mas era o solfa, né, de registros musicais, tanto para os noviços, os religiosos, mas também nas vilas mais afastadas de Belém. Então, tem registro que se ensinava o solfa em Vigia, Santa Cruz de Cametá e também no Marajó. Então, além disso, né, os religiosos, eles também tinham a prática instrumental. E o que a gente encontrou? O registro que havia órgão aqui na igreja, não sabemos o que aconteceu ao longo da história, né, que sabe uma futura investigação. Havia harpa, havia uma espineta, e eu achei super curioso isso, dentro de uma das celas de um dos religiosos havia uma espineta. Quem não é músico, a espineta é como se fosse um piano bem pequenininho, de poucas oitavas, né, que é bem próprio de locais pequenos. Então, o frei tinha no seu quarto, na sua cela, uma espineta onde ele estudava, enfim. Caixas, né, caixas de percussão, flautas, cravo, baixão e viola. Então, esses foram alguns instrumentos musicais que a gente identificou dentro da prática musical dos mercedários, né? Então, assim, como considerações finais, e já aqui encerrando a minha fala, é importante que a gente compreenda a Ordem dos Mercedários como uma importantíssima instituição educativa nesse processo de colonização da Amazônia. Talvez sem eles a gente não tivesse tanta herança cultural musical, né? Porque os jesuítas, eles fizeram um trabalho musical, mas muito mais pelos interiores do Grão-Pará, né? E os mercedários, eles se consolidaram bastante aqui em Belém, né? As práticas educativas, eles refletiam também a dinâmica social, política, econômica que havia no Grão-Pará, né? Ele tinha essa proximidade muito grande com a elite local, e isso também os ajudaram a permanecer por mais tempo aqui. O processo de saída dos mercedários, eu vejo assim muito doloroso, porque foi minguando, né? Parecia, eu vou usar essa palavra, não botei isso na minha dissertação, mas para mim parecia meio que um boicote com essa ordem. As outras ordens também sofreram, mas acho que por eles serem espanhóis, eles sofreram muito essa repressão, e houve uma proibição de aceitarem noviços. Não
chegou um momento em que não se podia aceitar os noviços, e as cartas são muito doloridas, né? Quando a gente lê, eles implorando que deixassem abrir para a entrada de noviços, que eles precisavam de novos professores. O próprio João da Veiga, que foi o compilador desse livro, ele foi indicado para ser professor, ele era filho da elite local, ele era um letrado da Amazônia, né? Da elite de então. E é muito dolorido ver nas cartas eles desesperados, pedindo para que tivessem novos noviços, para que a ordem não morresse, né? E aí a Dona Maria I fez finalmente então um decreto que se fechasse o convento, que ele seria transformado em hospital ou orfanato de jovens meninas. Os mercedários saíram, sequestraram os bens deles, e isso aqui ficou por um bom tempo abandonado. Não virou nem hospital, nem orfanato, só saíram. E eles foram, os freis daqui, os poucos freis que restaram, foram para São Luís e lá morreram, né? Alguns voltaram para Portugal ou Espanha, foram para Portugal ou Espanha, né? E aí com isso se encerra em 1795 a história da Ordem dos Mercedários em Belém. Então é muito importante que a gente compreenda essa dinâmica para a gente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama a nossa história, mais a gente se reconhece nelas. E que bom que isso aqui, de novo, é um espaço educativo, viu, Padre João Paulo? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Agradeço demais o convite, de partilhar um pouquinho dessa pesquisa que, para mim, foi um grande aprendizado, foi uma renovação de fé. Vivi vários milagres ao longo dela, né? O próprio encontro com um mercedário, tinha um mercedário lá na minha paróquia, e ele faleceu, e aí o Frei Fernando veio da Bahia, por conta do falecimento do Frei que faleceu, e ele foi lá em casa, porque ele soube que eu estava estudando mercedário. Aí eu, gente, olha, Nossa Senhora, a senhora é rápida, né? Mandou logo na fonte. Então, que bom que a gente pode partilhar um pouquinho com vocês. Eu espero que isso suscite em todos a curiosidade de aprender mais e amar mais essa casa, e que ela frutifique também. Muito obrigada. Antes de encerrar, que a gente fez um negócio aqui, e aí eu quero já deixar o professor Silvério Maia, né, porque esse documento já tinha sido encontrado há um tempo, fez o projeto de gravar alguns cantos desse livro, né, que é esse aqui. Acho que você já até deve ter visto na Feira do Livro. Chama-se Canto Chão dos Mercedários no Grão-Pará, né? Já sei, tu cantaste nesse período? Tu era criança, né? Pronto. Então, esse repertório que está aqui nesse CD, ele não está no Spotify, então é raridade, tá? Foi gravado pelo Coro Carlos Gomes, né? Maria Antônia, acho que está aqui desde os Mercedários, inclusive, né? E foi gravado aqui, nesta igreja, e eu trouxe para sortear. Tá? Então, pronto. Pronto. E aí eu trouxe 3 gravações para vocês ouvirem. Obviamente não é uma gravação, como a gente fala, própria de quem conhece o canto gregoriano. É uma gravação bem adaptada mesmo para um coro moderno, né? E aí a gente pode soltar a primeira, só para vocês ouvirem mais ou menos o que se cantava naquela época.
Quem faz o solo é o nosso querido amigo Heitor Carneiro, ele que está fazendo o solo. Pode botar outra. Crianças. Então tinha coro de criança também aqui, né? Para mostrar. É isso. Muito obrigada a todos pela audiência.